Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, 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 aleluia. Graça e paz de Jesus, meus queridos irmãos. Amém. Queridos, hoje vou estar aqui com uma palavra, amém? Que Deus tocou no coração para mim estar aqui com vocês. Hoje, eu tô com sede de pregar essa palavra para a glória de Deus. É bom nós termos sede da palavra de Deus, mas não é da samaritana que eu vou falar hoje, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Irmãos, eu vou estar convidando alguns irmãos aqui, amém? Se vocês estiverem livres para ouvir a palavra, amém, tá bom? Mas também não quero atrapalhar ninguém, tá bom? Mas se vocês estiverem aí disponíveis para estar ouvindo a palavra de Deus e querer estar conosco nessa mensagem, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. É um horário difícil, ainda mais hoje pela segunda-feira. Hoje mesmo já tive para passar numa consulta e o médico de manhã não foi, não compareceu. Eu não sei qual foi o imprevisto, mas Deus sabe de todas as coisas. Quem tiver disponível, quem não tiver também, queridos, tudo bem também. Então, tô aqui chamando. Para quem puder estar aí na palavra. Amém. Sabe de tudo. Mudar seu rumo. Aleluia. 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 Queridos, coloquei algumas pessoas aqui, amém? Quem tiver presente, amém. Aqui está a irmã Rosilene. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Rosilene, com graça e paz. Amém? Gente, então a palavra hoje, amém? Para a glória de Deus, essa palavra aqui. Às vezes, queridos, a gente demora um pouquinho aqui no início do vídeo, porque a gente vai convidando algumas pessoas para ver se tem pessoas disponíveis que queiram participar, que queiram receber a bênção, amém? De estar ouvindo a palavra. E aí, às vezes, acontece de demorar um pouquinho para entrar. Mas vamos lá a palavra, amém? Glória a Deus, irmã Rose, irmã em Cristo, seja bem-vinda, glória a Deus. E vamos nessa palavra, que Deus abençoe sua vida, né? E que Deus me coloque aqui como canal de bênção, em nome de Jesus, para que seja a palavra de Deus aqui, que alcance várias pessoas, as pessoas abrem o ouvido para a palavra de Deus, amém? E que Deus abençoe a cada um,
né, com saúde, e que acampe os anjos do Senhor sobre a vida de cada um de nós, amém? De nossas famílias. E vamos lá para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim hoje: como está chegando a sua reputação perante outras pessoas, para outras pessoas, em outros locais? Como está chegando a nossa reputação? Como está as pessoas? O que nós estamos despertando nas pessoas, né? Nós estamos despertando curiosidade através de nossas vidas, dos testemunhos de nossa vida para outras pessoas, através do nosso comportamento, através da nossa conversão, através de adquirir, se nós estivermos adquirindo a sabedoria do alto do Senhor Jesus. Estamos pedindo sabedoria para Deus. Então, como está sendo, né, o despertar do testemunho da nossa própria vida? Para despertar essa curiosidade nas pessoas de outros locais, de outras cidades. Como elas estão sabendo da sua mudança? Está despertando a mudança que Deus está fazendo em nossas vidas, nos olhares de outras pessoas? Está chegando nos ouvidos de outras pessoas a benfeitoria que Deus está fazendo na nossa vida, na tua vida, na minha vida, na nossa vida? Como é o nosso comportamento, o nosso agir? Está chegando uma reputação de fato boa, de testemunho nosso? De testemunho de vida, da sabedoria do alto do Senhor? Muitas das vezes, querido, precisamos refletir sobre isso. Amém? Porque teve um personagem na Bíblia, né, um irmão muito querido, um irmão que ele podia pedir tudo, muitas outras coisas, apesar dele já ter muito. Mas no muito que ele tinha, e ele poderia pedir outras coisas, mas ele agiu de uma simplicidade, de um coração já que é um coração mesmo, aquele coração que puxou o coração do pai, né? Quando a gente fala coração, a gente fala alma, né? Não fala coração músculo, fala coração alma. E ele puxou isso do pai, porque o pai já tinha ensinado para ele sobre a palavra de Deus, que era o maior tesouro nessa terra. O pai físico. E ele pediu, e Deus, eu imagino assim, Deus ficou surpreso com aquela petição, né, dele, que foi uma petição de: Senhor, eu quero sabedoria. Olha, um coração com tudo que tinha, mas era um coração simples. Era um coração que, apesar de já ter, mas não tinha assim, não era um coração ganancioso para pedir outras coisas além do que já tinha. E o nosso irmão Salomão, ele pediu sabedoria do alto. E é tão tremendo, é tão lindo isso, porque a palavra de Deus sempre nos toca, sempre nos emociona, sempre vem como uma flecha. Porque antes de pregar, de repassar, Deus já falou conosco mesmo. E aqui meditando, e eu falo: Senhor, eu quero falar do irmão Salomão hoje. Porque Deus já tinha me dado antes até a palavra. Mas hoje, eu falei, eu vou guardar para hoje, para falar essa palavra do irmão Salomão. Embora eu já preguei alguma, né, que foi Provérbios, do livro todo de campanha de Provérbios, né? Mas hoje falar assim especificamente nessa parte de como está chegando, porque a fama do nosso irmão Salomão, a reputação dele chegava de forma que despertava curiosidade na pessoa, despertava uma curiosidade de saber como, né, como uma pessoa
podia estar com tanta assim, inteligência e sabedoria. Porque é diferente, né? Inteligência, nós podemos até ser inteligente, mas sabedoria, queridos, é algo, é dom de Deus, né? Sabedoria já diz, né? É ser sábio, já é além. E é tão lindo que aí quando Deus me levou lá no capítulo 10 e eu me foquei. A palavra está em 1 Reis, capítulo 10, vou falar bem devagar, porque esses dias eu falei capítulo, era o versículo, e eu me atrapalhei porque eu falei muito rápido. Eu estava dando um noticiário a respeito das obras do Senhor, as informações, né? E capítulo 1 Reis, capítulo 10, e aí já começa no primeiro versículo mesmo. E a gente vai meditando e passando aqui o que Deus está falando conosco essa manhã. E aí Salomão, nosso irmão, a sabedoria dele era tanta em tudo, né? Em tudo no sentido, ele se atrapalhou sim, como muitos aqui, todos pecaram, né? Todos se quebrantaram. A diferença é que um se quebrantou, rasgou o coração e alcançou, né? A graça, e depois para ir para a glória do Senhor. Mas todos aqui teve seus erros, né? Salomão também teve, apesar de ter pedido sabedoria e ter tido toda a sabedoria, né? Ele acabou que se envolveu com muitas estrangeiras. Porém, Salomão, ele tinha a sabedoria de saber administrar, né? Porque ele quis isso, foi esse a petição dele, é administrar o que o pai já tinha deixado. Ele quis transbordar, continuar, porque quando os pais se vão, o certo é os filhos dar continuidade. Mas continuidade com sabedoria, honrando o que os nossos pais deixaram de legado, de coisas boas, de obras boas, e até mesmo das heranças em si, como assim Davi tinha deixado para o rei Salomão. E Salomão cuidou daquilo com muito carinho, primeiramente colocando Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, porque ele quis pegar a reverência do pai, que era o quê? A referência, que era o quê? A palavra. Então ele pediu sabedoria, porque Davi já servia ao Senhor, a palavra de Deus. Então ele pediu o que o pai dele já ensinava, que era dos mandamentos, da palavra do Senhor. E aí ele deu continuidade. E veja, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão. Então você imagina o quê? Que pessoas ali viajando, pessoas vão de um canto para outro, pessoas que pessoas que viram ele, pessoas que ouviram dele, ali na província, no lugar, nos templos até mesmo, nas multidões com pessoas. Então, se foi, as pessoas ouviram e acabou que a rainha de Sabá também ouviu. Porque as pessoas começaram a falar do nosso irmão Salomão. Começou a ficar levando as mensagens das quais Salomão falava. Que era uma sabedoria tamanha que vinha do Senhor a qual ele servia. Então, rainha de Sabá ouviu. E acerca do nome do Senhor veio prová-lo com questões difíceis. Então, ela ouviu sobre Salomão. E ela ouviu coisas boas, coisas de sabedoria tamanha, para vocês verem como é que estava chegando então a reputação do nosso irmão Salomão em outras províncias, em outros lugares, em outras cidades, né?
em outras pessoas. Então a rainha de Sabá ficou curiosíssima. Tanto é que ela queria vir ver de perto, ela queria conhecer ele de perto, ela queria ouvir ele ali, dos próprios lábios ali, ela queria ouvir dele, dos lábios dele. Então ela fez ali, ela elaborou perguntas difíceis como enigmas. Embora ela já tinha ouvido coisas boas, por isso que despertou nela. Porque se é coisas ruins, não vai despertar na pessoa de querer conhecer. Se a reputação da pessoa não é boa, se a reputação da pessoa é ruim, a reputação da pessoa não agrega em nada, a reputação da pessoa... A pessoa ela não consegue atrair outras pessoas de outros lugares. Porque a pessoa não vai atrás de reputação de pessoas que têm reputação ruim. De pessoas que têm más famas. De pessoas que têm más condutas. Então veja que nosso irmão Salomão, ele despertou tudo de bom.com. .com, porque a fama chegou em todos os lugares. Aleluia, glória a Deus. Inclusive esse .com, né, é da nossa irmã em Cristo, pastora Tânia, que é uma bênção do céu. Amo demais, assim, em Cristo, né? Amo de Cristo, a mulher de Deus que fala a palavra livremente de Deus, que já está com 77 anos e rodando os 4 cantos aí do mundo, pregando a palavra juntamente com o pastor Otto também, que é uma bênção dos céus. Eu tive a honra de conhecê-los pessoalmente, de ter um tratamento com eles, com a pastora Isabel também, né, que fazia parte ali, junto com eles também, que é uma bênção. E é tremendo, né, tremendo. Bom, voltando para a palavra, para a glória de Deus... o testemunho, então, de nossa vida, a nossa reputação tem que fazer esse efeito. Esse efeito de despertar curiosidade. Esse efeito da pessoa vir e falar assim, eu quero saber o que tem nele. Porque é algo além. É algo a mais. Porque vem dos céus, amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Veja que... eu coloquei alguns detalhes, né? Porque assim, Salomão ele despertou todos os lugares, né? Província e todo o povo. E ali a rainha de Sabá ela chegou para investigar mesmo. Investigar, porque ela fez aqui, ó, tá dizendo, ó, ela prová-lo de questões difíceis. Então ela quis provar ele, para saber mesmo se ele realmente a identidade dele era aquela. Porque assim, a gente não tem que ser capa. A gente, se é ungido do Senhor, se está separado para Deus, buscando a santidade, a gente tem que estar na palavra de Deus. Não é ser crente meia boca. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu falo coisas boas, amanhã eu não falo. Hoje minha reputação é boa, amanhã não é. Não é crente meia boca. Salomão era inteiro, era ungido, ele foi ungido. Ele foi ungido pelo Senhor a ser. Ele foi escolhido. Ele teve um coração simples de pedir sabedoria. Ele surpreendeu o Senhor, nosso Pai do céu. Soberano Deus. Por que ele surpreendeu? Porque ele pediu o simples. Aí pode dizer assim, mas ele tinha tudo, sim. Mas poderia querer outras coisas a mais, se tivesse um coração diferente. E aí quando me toca, você veja que só nesse versículo 1 Deus vai falando tanto, gente, que me tocou de tal maneira.
Então ela queria saber mais, então ela queria investigar mais, ela queria prová-lo para ver se ele era aquilo mesmo. Se ele de verdade era aquilo mesmo que as pessoas estavam falando, que estava chegando em tantos lugares. Ela foi despertada a curiosidade dela sobre o nosso irmão Salomão. Tanto é que depois ela, com as investigações de tantas perguntas dela, ela que se surpreendeu, porque ela viu que a forma que ele dirigia a vida dele ali na administração de tudo era dentro da palavra de Deus, como servo do Senhor. E as palavras que vinha dele, ela ali se convenceu de que ele era ungido de Deus. Que ele era aquilo mesmo que as pessoas falavam que era mais ainda, porque ela viu de perto. Que ele não era capa. Ele era o que era todos os dias. Embora teve o erro dele, como todos ali tiveram, mas também teve um coração que foi quebrantado. E como todos nós temos, muitas das vezes. E muitas das vezes quase sempre. Mas o importante, o que diferencia é que quando nós pedimos perdão ao Senhor, vemos em nós, reconhecemos em nós o nosso erro, buscamos melhorar, nós com nós mesmos, Deus pedir socorro a Deus, é a Deus. E procurar fazer o bem, que a fé sem obras é morta. Então não adianta só dizer que tem fé. Tem que buscar essa sabedoria do alto que é de Deus, tem que buscar viver dentro da palavra. Como eu falo para as pessoas, Dani, mas não é fácil. Porque na palavra de Deus já diz que aqui na terra é luta, é difícil. Mas é justamente isso. Nós temos que passar por etapas e etapas e etapas. E quando errarmos, que nós erramos em uma ou em outra, rasgar o coração para Deus e falar, Senhor, me perdoe. Senhor, me ajude a ser melhor comigo e melhor para com as pessoas. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, enquanto o dedo vai para o próximo, o outro dedo vem para você. Quando nós apontamos para um, o outro dedo está para a gente. Então é tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Então é fazer o bem como a gente gostaria que fizesse o bem conosco. Aí tem pessoas que às vezes, uma vez eu ouvi assim, eu tô te tratando do jeito que você me trata. E aí eu parei para pensar, mas não pensei exatamente. Mas depois que vai se aprofundando na palavra de Deus, aí a gente vai vendo. Ué, por que a pessoa respondeu assim? Deixa eu analisar. Eu acho que eu tenho que ser mais amável. Eu acho que eu tenho que falar mais calmo. Eu acho que eu tenho que melhorar uma postura perante essa pessoa. Né? Como é que tá sendo comigo, o meu tratar com a pessoa? Né? Então eu tenho que me olhar para me corrigir e analisar se eu gostaria, da forma que eu reagisse, eu gostaria que a pessoa reagisse comigo. Então nós humanos, querido, nós somos difíceis. Só que quando nós estamos nessa palavra, Deus vai nos dando sabedoria, que é a própria palavra dele. Por isso que Salomão pediu isso, porque ele sabia que era o maior tesouro, porque já vinha do pai dele, de Davi, que é o maior tesouro, é a palavra de Deus. Para nós aprendermos a viver e viver no melhor nessa terra que Deus nos deixou para administrar também. Que tudo aqui Deus deixou para nós administrar. Mas não com egoísmo. Administrar que nem aqueles transbordavam de generosidade, de compartilhamento.
Porque é assim que funciona. Deus multiplica sobre quem transborda. Não tem como a pessoa, no egoísmo, ela enterra os talentos, quer dizer, ela enterra os dons, ela enterra de estar fazendo as coisas boas e tá transbordando para outras pessoas. E quando ela enterra isso, ela não está gerando fruto. É que nem a parábola dos talentos. Embora ali falava mais em matéria financeiramente, mas também dentro disso também. A pessoa tem que transbordar, o coração generoso em tudo. O transbordar em tudo, principalmente transbordar da palavra de Deus. Transbordar da palavra de Deus no amor. Que não é um amor de sentimento, mas é um amor de tratamento. Um amor de cuidado. Um amor de generosidade. É dos frutos do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É esse amor. É o amor de respeito. É o amor de almas, de entender que somos almas. E filhos, herdeiros do Senhor. Bom, aí veja só, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiaria e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Então, continuando aqui a palavra, mas veja que a gente já falou um pouco disso. Ela já foi, porque vejam, ali ela já foi, quando chega uma visita, que geralmente chega, que tem condições de agradar, uma visita ela já chega com agrado, né? Ela já chega com agrado, porque aquela pessoa ali, ela já ouviu tantas coisas boas, ou a pessoa já fez tanto bem para ela. A generosidade, a consideração, o carinho, faz com que a pessoa queira agradar a outra de alguma forma. E ali, era um coração que não tinha egoísmo, então transbordava. Transbordava. Olha, eu vou levar isso aqui, eu vou na casa, vou visitar ele, vou conhecer essa fama. Ai, deixa eu levar um agrado. Só que era um agrado, né, que muitas das vezes nós não temos esses agrados aqui, né, coisa linda, né, que é coisa linda, né, ó, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi Salomão. Então, nós não temos, mas nós temos aquele ouro, que é aquele ouro de quê? De amor, de consideração, de respeito, de carinho, de querer ver a pessoa visitar, sentar, conversar com a pessoa da palavra de Deus, que vale mais que ouro. E se puder levar um agrado físico, material, amém. Né? Que nem quando vai fazer a obra, levar o alimento da palavra, que é primeiro falar a palavra de Deus, para depois fazer a obra solidária, para depois fazer a obra social, né? Que é dar alguma coisa, né? Que é presentear com alguma coisa, ou que é doação, que arrecadou, enfim. Ou que é da pessoa mesmo que comprou, né? Quando não é obras assim, que são visitas normais. Então, veja que com a palavra de Deus a gente aprende muito. Então aqui, da mesma forma que Deus nos presenteia, queridos, que Deus ele nos enche de mimos, de presente, quando nós estamos voltados à palavra dele. Ele mimou tanto Salomão já tinha e teve muito mais, porque pediu sabedoria e Deus se agradou e o mimou e presenteou. E sempre o presenteava, usou aqui também da rainha de Sabá para presentear mais. E depois Salomão também teve o mesmo, foi recíproco, ele teve o mesmo comportamento em querer também presenteá-la pela visita que foi feita a ele. Porque o coração era generoso. Ai, gente, essa palavra, a maioria da palavra de Deus, quase todas eu fico assim. Uma hora que Deus me usa muito para palavra de confronto, de acerto. Olha, se arrependam e buscam a Deus enquanto é tempo.
Porque somos pecadores, então temos que se arrepender de verdade. Mas Deus me usa assim também em momentos quando eu tô aqui na palavra, que vem, sabe? Vem como uma flecha assim, ó, de bálsamo assim na mente por dentro, que a gente vai imaginando tanta coisa boa que Deus fez em nós e que nós poderíamos ser e que nós poderíamos transbordar. E muitas das vezes, por ignorância espiritual, não conseguimos por nós mesmos, querido. Porque Deus nos fez tão maravilhosos, mas a gente coloca tanta coisa que não faz parte. E Deus está ali só dizendo assim, vem para a palavra. Vem para mim, que eu tenho tanto para ti. Deus tem vida abundante para nós nessa terra, porque a vida em abundância é na terra, querido. Porque no céu já é tudo de bom.com, no céu é paraíso. É a palavra de Deus que diz. Que nem quando os dois criminosos estão ali na cruz. Um reconheceu que Jesus era Jesus, ali com respeito, com reverência. O outro não. E o que reconheceu que foi o Dimas? O que Deus disse? Ainda hoje estará comigo no reino, no paraíso do céu. Então no céu é tudo de bom, porque Deus só tem o que é maravilhoso para nós. A abundância que Deus fala aqui, quando fala em abundância, é na terra. Que se nós procurarmos aqui viver na palavra de Deus, vamos viver. Viver bem. Em paz. Porque é uma paz que só vem de Deus. É uma paz que pode acontecer tudo, todas as tribulações, mas sua alma, você está em paz. A paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor. Eu costumo dizer, meu esposo fala assim, todo mundo, Dani, você fala paz Jesus. Eu já é tão assim, como é que fala, automático. Então, a paz Jesus, bom dia, paz Jesus, bom dia. Que é raro quando eu não falo. Porque já de tão automático. Mas por quê? Porque está em paz. Aí esse dia ele me falou assim, quem não recebe? Eu falei, aí quem não recebe é porque de repente nele ainda não está nessa paz que excede todo o entendimento. Porque quando a pessoa recebe também a paz, é porque também está na paz que excede todo o entendimento. Que a alma é a paz da alma e no Senhor. Aí veja, e Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Porque Deus usava ele como instrumento, queridos. Ele era instrumento do Senhor, era ungido do Senhor. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa e o assentar de seus servos, olha o tanto de coisa que ela reparou, vai vendo. E o estar de seus criados e as vestes deles, olha isso, preste atenção. Que a rainha de Sabá, ela reparou tudo. Ela observou tudo. Porque quem é ungido de Deus, querido, quem está na presença do Senhor, aleluia. Quem vai visitar sente a diferença. Porque quem está em Cristo Jesus vai estar ali com organização, vai estar ali sabendo cuidar, vai estar ali sabendo administrar as coisas, vai estar ali cheio da presença do Espírito Santo de Deus, vai estar ali com palavras que edificam, vai estar ali com a casa que por mais que veja assim, nossa, mas como essa pessoa, né, vai ver que é além, que é Deus na vida daquela pessoa, que é o Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Que muitas das vezes a pessoa pode olhar para você e dizer assim, nossa, a pessoa ali, ela teve um problema, estava doente, mas olha, você vai lá, o rosto dela tá um semblante bom. Aquela pessoa, ela não murmura, ela não reclama, ela não fica falando. Olha, aquela pessoa teve doente, mas não parece. Você chega na casa dela, é uma organização.
Que só pode ser Deus na vida daquela pessoa, porque olha, a pessoa não parece que passou tudo aquilo, porque passou com Deus. Nossa, olha, foi tudo tão rápido que eu fui visitar a pessoa, observei lá, menina, só pode ser Deus. Aleluia! Aleluia! Olha, mas a pessoa ali, você viu? A mãe se foi, o pai se foi. E aquela pessoa ali, mas você vai na casa dela. Não, ela não tá sozinha, não. Ela tá cheia do Espírito Santo de Deus, que não deixa ela sozinha nunca. Nem parece que ela passou por tanto luto. Nem parece que ela passou tanta dificuldade. Olha, ela tem um Deus na vida dela. Olha, ela tá sem serviço, ou não tá podendo trabalhar, ou ela tá recebendo um pouco de afastamento, ou isso, ou aquilo outro. Mas você vai na casa dela, ela tem, nem que seja um pouquinho do chazinho, ela tem para oferecer. Nem que seja uma folhinha de cidreira lá fora, ela pegou para fazer um chá. Nem que seja um pouco de farinha, que nem lá a mulher. A viúva que perdeu lá seu esposo, estava lá com um pouco de farinha. E Eliseu disse, faz pra mim. Eita glória, o que que tu tens, mulher, aí? Só tem um pouco de farinha pra fazer aqui, um pão pra mim, pro meu filho, um bolo, um pão. Faz pra mim. Faz pra mim com esse pouco. Porque Deus multiplica. Porque quando faz com coração generoso, pensando assim, olha, eu tô fazendo, eu tô bem com Deus, eu tô em paz com Deus. Aquele pouco Deus multiplica, Deus supre, Deus provê. Porque transbordou, ela transbordou. Faz pra mim, profeta de Deus. Porque ele sabia que aquela palavra ali alcançando ela, ela ia entender que ela fazendo para ele ia ser multiplicado. Deus envia pessoas, Deus traz pessoas. E como tá a nossa reputação, como é que tá chegando nessa pessoa? E mesmo que se estiver chegando em forma de necessidade, a pessoa que vem, ela sabe que você tem uma reputação boa, mas que naquele momento ali você pode estar precisando. E ela também vai vir com honrarias, porque Deus vai usar para vir com honrarias. Cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, oh, pois só eu sei o amanhã. Então recebe o abraço meu, que da tua vida cuido eu, aleluia, Deus. Oh glória, é tudo, queridos, é aqui, ó. É corpo, alma e espírito, mas é a nossa alma. E o nosso espírito é nós buscarmos a palavra de Deus, querido, porque somos espírito. Temos que estar conectado com o Papai do Céu. E aqui, então foi né, tinha aquela troca, aquela generosidade, aquela reciprocidade, aquele respeito de honra para honra, aquele carinho só no de ouvir
A reputação. Então, a curiosidade da rainha de Sabá era tanta, por tanto, que as pessoas falavam de Salomão. Eu vou ler agora aqui só um trecho que eu coloquei, tá bom? Que nós já falamos, mas eu quero deixar aqui da forma que, na hora que Deus ali estava me colocando para escrever. Então falava de Salomão, de suas palavras, atitudes, ações, comportamentos, que ela fazia tanta pergunta como enigma para ficar difícil a resposta. Mas o Senhor, o Pai do céu, foi quem havia ungido Salomão. Então não era dele humano. Era Deus que acrescentou tudo nele. E tudo que ela via era tudo Deus acrescentando. Então, aí veja, voltando aqui para a palavra. Então, a casa de um servo do Senhor, a forma como o servo do Senhor age, a conduta do servo do Senhor, as atitudes e ações de um servo do Senhor. Então, Salomão, ele tinha tudo isso, porque ele era ali ungido, e ele ali na paz do Senhor e na presença do Espírito Santo. Eu acho tão lindo essa parte, gente, que a observação da rainha de Sabá, no capítulo 5, é de tal maneira que eu fico assim, sabe? Ela fala assim, mas a gente vai nas casas dos outros para ficar reparando. Não, não é para ficar reparando. Mas ela sentiu ali, ela sentiu que é a presença de Deus. Porque de tudo também que o pai de Salomão já tinha passado, tudo que Salomão ali também passou através da vida do pai, os lutos e tudo que foi, que aconteceu com os irmãos e tudo, ele quis te dar continuidade no que Davi tinha de bom, a reputação boa e o que era, o coração voltado para a palavra de Deus. O homem segundo o coração de Deus. É essa a reputação, é esse o legado que nós temos que deixar nessa terra. É isso, queridos. Meu pai meu pai é um homem tão bom, de bom coração, que as pessoas quando lembram do meu pai, falam, ai, teu pai é um homem bom. Olha que coisa linda de se ouvir. Minha mãe, quando se foi, a pessoa lembra, nossa, sua mãe era uma pessoa tão calma, tão meiga, tão receptiva. Olha que coisa boa de se ouvir. É esse o legado vai indo para ir dando continuidade. Como é que as pessoas vão se lembrar de você e como é que você vai ter cuidado referente às coisas que seus pais deixaram de legado, de alma? E até mesmo, depois, o cuidado com as coisas mesmo que eles deixaram, de luta, de suor. Porque aqui Salomão começou pela sabedoria do alto, quer dizer, como eu vou lidar referente, eu como ser humano, eu vou estar na palavra de Deus para poder saber lidar com tudo isso. Foi o primeiro que ele pediu, porque ele sabia que ele ia lidar com almas, porque é reino. É administrar também reino, vidas ali, tudo. Primeiramente pessoas e depois as coisas. O templo. Só que aí Deus, o que Deus disse? Eu irei acrescentar tudo. Tudo. Então a comida, olha, ela reparou a comida da mesa, o assentar de seu servo, olha que coisa linda. O estar de seus criados, quer dizer, se estavam bem. Porque a gente pode saber no semblante da pessoa se aquela pessoa ali é maltratada na família, se não é. Se aquela pessoa está passando por algum apuro, se não está. A gente quando chega numa casa, se tiver em desordem, se teve arruaça, e a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus, Deus nos mostra. Então Deus nos mostra. Então ali ela sentiu, né, que a gente fala em questão energias, né? Pessoas que falam energias, mas não é espiritual, mas se fala energias, né? Se sente a sensação boa, o semblante bom, o reflexo bom ou não. Então ali ela sentiu tudo de bom.com. E as vestes, ela reparou nas vestes, quer dizer, ele vestia bem os funcionários, os servos, as pessoas que trabalhavam na casa. As pessoas que conviviam na casa. Os parentes, os funcionários.
Ele tratava todos iguais. Assim como o pai dele, né? Quando tirou lá o Mefibosete lá do Lodebar. Tirou daquele lugar qual ele ali ele se sentia abandonado, se sentia um ninguém. E ele chamou, que foi o que sobrou da linhagem de Saul. Vem, veste ele, põe a melhor veste. Cuida, dá banho, põe ele na mesa. Trata-o bem. Alimenta-o. Então isso é o que, queridos? É unção do Espírito Santo de Deus para cuidar de almas. Essa é a sabedoria. A pessoa primeiro, ela tem a preocupação com almas, com pessoas, o ser humano. E o restante Deus vai acrescentando. O que do pouco que eu tenho que eu posso fazer pelaquele? O meu coração é generoso a tal ponto de ter tão pouco. Aqui como eu falei da viúva. E poder dividir com outra aquele pouco. De me colocar, ter empatia, me colocar no lugar do outro. Eu também sou alma, ele também é alma. E se fosse eu no lugar? E se um dia de repente acontecer alguma coisa? Porque tudo está nas mãos de Deus, querido. E os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor ficou fora de si. Porque tudo ele oferecia, ele apresentava a Deus. E tudo que Salomão fazia para Deus era com excelência. Embora, que nem eu disse, Salomão ele já tinha. Mas é que nem também a palavra, ele podia pedir muitas outras coisas, mas ele pediu o que? O simples, sabedoria. Porque tem gente que tem e vai pedir para Deus mais, mais e mais. Não é? Não é, irmã Rose? É bem desse jeito. Tem gente que tem, mas não pede algo assim referente a algo espiritual. De empatia com o próximo, de sabedoria do alto nesse sentido. Não pede assim nesse tipo de unção. A pessoa ela tem, ela pede mais e mais e mais. E aqui Salomão não. Salomão tanto é que surpreendeu Deus. E Deus pegou e falou, não, vou acrescentar. O resto tudo eu te acrescento. Porque tu me pediste sabedoria. Tem pessoa que não agradece aquilo que Deus já deu e fica pedindo a mais. Né? Pedir ao Pai, só que nós temos que ser mais gratos, né? A gente vai pedir ao Pai, porque tem que pedir ao Pai mesmo. Mas na palavra de Deus diz sabeis pedir também, né? Sabeis pedir. Não tem porque não sabes pedir, né? Tem uma passagem assim no Novo Testamento. Sabeis pedir. E disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos seus feitos e da tua sabedoria. Então aí ela quis confirmar se era verdade. Então ela disse para o próprio nosso irmão Salomão, ela disse, era verdade a palavra que ouvi na minha terra. Dos teus feitos e da tua sabedoria. Então tudo que ele fazia também despertava curiosidade, porque a forma que ele fazia é Deus na vida dele. Então é diferente quando as pessoas veem a gente, o testemunho de vida, que sabe que da gente mesmo não poderia ser. Somente do Deus Altíssimo. Somente buscando a palavra de Deus. Para Deus purificar, limpar, transformar.
E as pessoas começam a ver a diferença na vida daquela pessoa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui está nossa irmã Vivi. Graça e paz, Jesus, irmã Vivi. Glória a Deus. Depois você pega esse vídeo do começo que tá forte. Eu pensei que ia ser rápido. E Deus está falando muito aqui nessa palavra, viu? Pegue sua porção. Glória a Deus. Glória a Deus, é forte, irmão. E eu pensei, quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, não parece que é tão forte. Mas Deus foi falando. Meu Senhor, coisa linda. A palavra de Deus é coisa linda. Quando a gente pensa que não é tanto assim forte, né, que a gente lê, não, mas não é ler, é entrar. Aí Deus vai falando conosco. É lindo. Então a rainha de Sabá viu que era verdade. Então ali ela teve a confirmação, porque ela viu, ela observou, ela conheceu, ela visitou, ela viu. Ela viu. Como tá nessa reputação para chegar, queridos, em ouvidos de pessoas, de províncias? Como é que está o nosso testemunho de vida? E eu não cria naquelas palavras até que vi e meus olhos viram. Só que a palavra de Deus, querida, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, Dani? Da palavra de Deus. Não é eu dizendo, é a palavra. E aqui, ó, ela não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos viram. Então ela sentiu, ela foi despertada, ela teve curiosidade, ela quis saber se era verdade, ela quis fazer todas as perguntas para prová-lo, como diz aqui a palavra. Pensa quando a pessoa não é mais sobre mim. É sobre o Espírito Santo de Deus agir em mim. Aí sim. Estamos separados, quer dizer, buscando a santidade, somos servos, somos filhos de Deus. E Deus, Ele mima. Deus vai despertar a curiosidade sobre tua vida e outras pessoas. A sua forma de agir. A sua forma de cuidar do outro, a sua forma de cuidar da tua casa, a sua forma de administrar, a sua forma de falar, a sua forma, o seu jeito, tudo em si. Quando tiver purificado, transformado por Deus, ser dentro da palavra, você que estamos buscando, vamos despertar, você vai despertar em outras pessoas sobre ti, o que Deus está fazendo na tua vida. E através do que a pessoa vê, o Espírito Santo mostra o seu próprio testemunho e convence aquela pessoa. Porque aquela pessoa vai querer saber e vai querer viver, entender a sua existência e entender a sua existência e o chamado de Deus, o propósito, o que é Deus na nossa vida quando nós estamos em Cristo, conectado no Senhor. Porque explicar Deus ninguém explica. Mas viver a transformação de Deus quando nós estamos na palavra, o próprio Deus mostra a outras pessoas. É lindo demais. E eu não cria, né? Até que meus olhos viram. Eis que não. Então ela precisou ver também, né? Porque só poderia ser sobrenatural de Deus. Eis que não me disseram metade, sobrepuxaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Quer dizer, ela viu além ainda do que as pessoas falavam, do
que as multidões falavam. Por que que ela viu além? Porque ela foi como visita, né? Uma rainha, entrou na província, observou, e ela viu que era além. E ela viu que não era máscara, que era realmente um homem ali de crer no Senhor Deus Altíssimo. De estar na palavra de Deus. Por mais que teve as suas falhas, como já foi falado aqui. Mas o homem segundo também o coração de Deus, como era do seu pai Davi. Segundo o homem segundo o coração de Deus. Bem-aventurados teus homens. E ela abençoou. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus. Ela bendizeu do nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, assim como o Salmo 103 do próprio Davi. Bendizei a minha alma ao teu santo nome, ó Senhor. Olha a honra. Alarabaçô. Olha a honra. Olha, a pessoa vê quando é de verdade. Quando a pessoa tem uma identidade firmada em Deus, quando está na palavra de Deus. Olha o que essa mulher viu. Essa mulher abriu a boca. Essa mulher era de um outro lugar. Essa mulher, rainha de Sabá, estrangeira, veio em visita. E o que ela viu, ela foi transformada também. Surpreendida, porque ela viu além no nosso irmão Salomão. Ela viu que ali era o próprio Deus ali usando aquele homem na casa, na província, no lugar, no reino. E essa mulher abençoou. Ela abençoou tudo. E ela bendizeu, né? Ela, bendito seja o nome do Senhor. Ela reconheceu que na vida dele era o Deus Altíssimo, que aquela sabedoria vinha do Senhor. Como ele dizia mesmo. O que eu tenho é o que é do Senhor. Bendito seja o Senhor teu Deus que teve agrado em ti. Ô queridos, que nós estamos dizendo aqui desde o começo, que Salomão surpreendeu o Deus, surpreendeu o Senhor quando ele fez pedido de pedir sabedoria do alto. Eu quero aquilo que meu pai tem, meu pai Davi ali, falava da palavra de Deus, dos mandamentos, a palavra. Tesouro, não se aparte dessa palavra, dizia Davi a Salomão. E ele pediu a Deus sabedoria. Então Deus se agradou de Salomão. E aqui a rainha de Sabá reconheceu isso também, bem dizendo o nome do Senhor, que se agradou. Ela reconheceu que Deus se agradou de Salomão. Oh, queridos, vamos trabalhar em nós isso, para nós agradarmos o coração de Deus. Vamos trabalhar isso em nós, para nós agradar o nosso Senhor, nosso Pai do céu. Porque o Papai do céu tem mimos para nos dar. Ele tem presente para nos dar, ele tem pessoas boas para nos enviar. Deixa transbordar, deixa Deus cuidar. Vamos agradar esse nosso Deus. Amém. Para te pôr no trono de Israel. Né? Porque ali ele foi sucessor do pai. Porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Então estabeleceu.
Então que Deus estabeleça em nós a sermos bons servos, bons filhos do Senhor. Que Deus estabeleça em nós estar sempre na sede de buscar a palavra de Deus. Que Deus estabeleça em nós ter essa sabedoria do alto como Salomão. Que Deus estabeleça em nós no nosso administrar na família, na casa, no que tudo que Deus nos dá. Que nós agimos, tudo seja conforme a palavra de Deus, no agir de Deus. Como Jesus gostaria que nós agíssemos. Que seja estabelecido. E quando falharmos, que Deus restabeleça em nós. Que sejamos estabelecidos, ser bons servos e filhos e ungidos do Senhor na oração. Porque ungido é estar cheio da presença, é estar na palavra de Deus. Estabelecer nossa oração, nosso comportamento em estar buscando o Senhor. O nosso comportamento para com as pessoas. E deu ao rei 120 talentos de ouro. E muitíssima especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Deus supre, querido. Deus envia, Deus provê. Deus é Deus. Deus honra. Deus multiplica. Também as naus dirão que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almuque e pedras preciosas. E dessa madeira de almuque fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almuque, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou. Veja que tudo aqui para Salomão, Salomão pensava tudo também em transbordar, como já foi dito aqui. Então você vê, ó, ele fez o que? Ó? Ele fez harpas de alaúdes para os cantores. Então tudo que entra para a casa do Senhor, a pessoa que está em Cristo, ela transborda. Ela vai fazer para com as obras. É para as obras do Senhor. Veja que não era para Salomão em si. Salomão não precisava. Mas daquilo ele ia fazer, multiplicar. Para os funcionários, para os servos, para os obreiros da casa do Senhor, para os levitas, para tudo. A rainha de Sabá, tudo que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Real. Real por ele ali ser rei e real porque era de verdade. Era uma generosidade de alma, como aqui já falado. Quando a gente transborda, querido, mesmo pouco que a gente tem. Ah, meu filho. Ai, olha, irmãos. Deus conhece o nosso coração, conhece a alma. Deus conhece o que nós carregamos dentro. Por isso que egoísmo é uma coisa muito ruim. A pessoa não saber compartilhar é uma coisa muito ruim. Porque ela não está transbordando. Nós temos que transbordar do que Deus nos dá. Seja alma, espírito, em corpo de fazer as coisas matérias. Físico. Coração generoso. Então ela voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos.
ela e os seus servos. Então, essa mulher ficou impressionada. E também ali foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Através de Salomão, ela conheceu a verdade, a sabedoria do alto. E por mais de tanto que ele tinha, e ele pediu o simples, que por mais que ele tinha, ele podia pedir outras coisas, ele pediu o simples. E Deus acrescentou, porque Deus acrescenta naquele que tem fé e que segue a palavra dele. Por que Deus acrescenta? Porque sabe que daquela pessoa também não vai ficar só para ela vai transbordar também do que Deus deu para ela. E ela nunca vai estar sem também, porque o próprio Deus sempre vai estar acrescentando, porque é Ele que faz. É Ele que supre, é Ele que provê, queridos. Porque tudo que é da terra fica. Desde quando o mundo é mundo que Deus fez ali, desde o início. Nós somos feitos para administrar. Administrar o quê? O que Deus já fez. E tudo fica. Por isso que tem o céu e a terra. O que é da terra fica na terra. E o maior que nós temos que cuidar é o Espírito. Porque tudo Jesus já tem preparado para nós no paraíso do céu. Nós já temos tudo. Tudo! Só que nessa terra, como é para nós administrarmos, nós temos que buscar espiritualmente, primeiro buscar o reino dos céus e outras coisas lhe serão acrescentadas. Quer dizer, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todas! Não está dizendo algumas. Está dizendo todas. Ah, queridos, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos aqui nossos irmãos da Bíblia, e por mais que Salomão tudo isso, mas ele teve o erro dele, a falha dele, que foi o quê? Se envolver com tantas mulheres, tantas estrangeiras. E aí foi onde ele também teve lá as dificuldades, as lutas, os problemas. Porque é o próprio ser humano que busca quando fala em alguma coisa que está fora da palavra. E por mais que ele pediu sabedoria e sabia de toda a palavra, ele soube que ele errou. Rasgou o coração também, se entregou a Deus pedindo perdão nos seus últimos tempos também. E assim é com todos. Porque todos nós viemos do pecado, mas não temos que viver em pecado. Temos que nos arrepender. E quando eu falo arrepender, queridos, não é? Ai, não, mas eu não fiz coisa tão absurda assim para se arrepender. Tudo que é fora da palavra não agrada ao Senhor. Então nós temos que se arrepender. E rasgar o coração para Deus. Falar, Senhor, eu não fiz isso aqui legal. Me perdoa. E tiver que pedir perdão para alguém também, que você viu que você não agiu direito, sua ação, sua atitude, seu jeito. Enfim. Perdão, eu quero estar bem comigo, porque o perdão é para nós mesmos, para nós estarmos bem conosco e dar andamento na nossa vida. E principalmente para estar ali, ó, recebendo sempre a unção de Deus em nossa vida. É reconhecer. Quando nós pedimos perdão, nós reconhecemos a nós mesmos como falho. E reconhecemos que Deus é Deus, que é o mandamento de Deus também perdoar, porque é um dever. Jesus fala, perdoe. Jesus nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Jesus nos perdoa, nós que faz tanta. Quem somos nós para não perdoar? Quando o arrependimento é de verdade. Porque muitas das vezes também quando o arrependimento não é de verdade, né? Quer dizer, você perdoa. Você explica, você perdoa. Agora,
Quando você vê que a pessoa não se arrependeu de verdade, que você sempre vai estar cometendo a mesma coisa, então é porque não se arrependeu. Então, quer dizer, você não é obrigado também a andar junto, porque se você está buscando a santidade, você é separado do quê? Para as coisas do Senhor, para a palavra de Deus, para estar andando, seguindo ao Senhor. Aí se a pessoa não quer estar ali no arrependimento que não é arrependimento de verdade, você não é obrigado a andar junto. Judas foi para Jesus? Não, Judas voltou para trás. Por que ele voltou para trás? Porque ele não se arrependeu de verdade. Ele sentiu remorso. Ele não se arrependeu. Ele não foi para frente. Ele não foi para os pés de Jesus. Senhor, me perdoa. Rasgar o coração. Senhor, me perdoa. Senhor, Senhor, me perdoa. Ele correu. Ele voltou para trás, largou lá as moedas e depois foi atingido lá pelo inimigo na alma. Então, o se arrepender é isso. É rasgar o coração para Deus, Senhor, é aos pés de Jesus. E depois, se tiver que pedir perdão para a pessoa, pede perdão para a pessoa. E se tiver que perdoar a pessoa, perdoa a pessoa. Agora, se ela se arrependeu de verdade ou não, Deus vai mostrar. E se ela não se arrependeu de verdade, também não é obrigado você. Porque a pessoa é separada para as coisas de Deus. Não tem que estar andando. Perdoa, mas se a pessoa ali, você perdoa, a pessoa não se arrependeu, deixa ela lá na vida dela e você continua na sua vida. Com Deus. Amém? É isso. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Senhor Deus Pai querido, Pai amado. Uma salva de palmas para essa palavra para Jesus, Rei da Glória. Obrigado, Deus Santo, pela tua palavra. Aleluia. Oh, Deus Pai querido, Pai amado, e aqui eu encerro essa palavra hoje, amém, que até aqui Deus me deu, amém. E aqui eu apresento, Senhor, vou encerrar com a oração, né, para as nossas vidas, nossa casa, nossa família, a família aqui da Rosilene Pereira, a família dela, a Vivi Primiani, a família dela, colocar todos em oração a quem vinha assistir esse vídeo depois, amém. Que sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai querido e Pai amado, nós aqui queremos ter esse coração simples do nosso irmão Salomão, Senhor. Vem sobre nossa vida, Senhor, sobre a vida da nossa família, dos corações da nossa família, meu Pai. Tira o coração duro, o coração de pedra e coloca um coração, meu Pai, voltado para o Senhor. Coloca um coração, meu Pai, simples, meu Pai. Um coração humilde que venha pedir, meu Pai, o que é de mais importante, que é a tua palavra, que é o tesouro, Senhor. Ah, Senhor Deus Pai querido, Pai amado, nos enche de sabedoria do alto, meu Pai. Nos enche da tua palavra, Deus Santo, Pai querido, Pai amado. Nos fortaleça, meu Pai. Nos capacita, meu Pai, nessa terra a administrar. Oh, Pai, nos ajude, Senhor. Que nós viemos, meu Pai, agradar o Senhor, meu Deus, ó Deus Santo, dentro da tua palavra, meu Deus. Oh, Pai querido e Pai amado, Senhor, nós agradecemos pela tua palavra, meu Pai. Oh, Pai querido, envia pessoas sobre nossas vidas, meu Pai. Que possam vir com esse olhar de que a rainha de Sabá viu, meu Deus, que ela viu boa reputação no nosso irmão Salomão, que nós tenhamos boas reputações, meu Pai, e que possamos deixar aqui benfeitorias, meu Pai, nessa terra, benfeitorias de boa administração em tudo, do cuidado em tudo que o Senhor nos deixou, meu Deus. Que nós possamos saber agir como mães, como avós, como filhos, como servos, como representantes do céu nessa terra, meu Pai. Com as coisas que o Senhor nos dá para cuidar, Senhor. E principalmente com as coisas do Senhor, ó Deus. Pai, nos ajude. Vem com a tua luz das Escrituras sobre nossa mente, a nossa família, a nossa casa. Repreenda todo o mal, meu Pai. Repreenda todo o mal, toda seta ao contrário vai caindo por terra em nome de Jesus. E que possamos ser pessoas melhores, Pai. Mas não melhor do que o outro, mas melhor conosco mesmo, para com o Senhor. Para ter boa reputação para com o outro e saber cuidar do outro. Oh, Deus amado, ajude-nos a saber amar. Porque o amor hoje está muito frio. Aqui nessa palavra do Senhor, meu Pai, aqui teve uma palavra de visita. A pessoa, quando está cheia da presença do Espírito Santo de Deus, sabe ter receptividade, sabe receber as pessoas e sabe despedir das pessoas.
palavra do Senhor aqui fala de honra, de respeito, de consideração, de despertar a curiosidade sobre o bem, sobre que é o Senhor agindo na vida daquela pessoa. Que seja o Senhor assim, meu Pai, em nossas vidas, Deus. Nós te anunciamos em nossas casas, em nossas famílias. Que perante todas as dificuldades aqui, meu Pai, que seja assim, ó, reluzente a presença do Senhor, que chame a atenção, assim como chamou na Rainha de Sabá. Eita, aleluia, oh, glória, a tua presença. A tua presença. A tua presença. Aleluia, porque aonde a casa está cheia, é a presença, a luz. E tudo aqui de bom.com que foi dentro dessa palavra, tudo do que a Rainha de Sabá observou. Aleluia. Aleluia. O amor de alma que o rei Salomão tinha ali, que era o cuidado, né, de estar ali, ó, em excelência. O cuidado até com os servos, os funcionários da casa. Até daquele que tinha, né, que era especial, né, que era Mefibosete. Tirou lá de Lodebar. Cuida dele. Cuida dele, que foi o pai dele que cuidou, né? Mas Salomão dava continuidade. Oh, aleluia. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus cuida de tudo, queridos. Se nós passarmos todas as nossas dificuldades orando, com fé, clamando a Deus, com fé, agindo conforme aqui, ó, nosso irmão Salomão, agindo, ó, agindo, em atitude, em ação, ó, e Deus vai levando a reputação, Deus vai fazendo, Deus vai agindo, Deus vai cuidando, Deus vai trazendo. Deus cuida de nós! Deus mima, presenteia. E através desse nosso testemunho de vida, para a honra e glória de Deus, sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, outras pessoas são alcançadas, querido, pelo poder do nome de Jesus. Deixa Deus te usar para curar, para salvar, para libertar. Deixa Deus te usar. Se enche da sabedoria do alto da palavra de Deus. Assim nós oramos, nós agradecemos, Senhor. Obrigado, ó Deus Santo. Obrigado, Deus de maravilha. Deus de poder, de honra e glória. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Levante a mão ao alto. Amém? Senhor, meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Que o grande amor de Deus, que o grande amor de Deus, nosso amor, a paz de Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo de Deus, seja com todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado por estar aqui conosco, comigo, né? Nós estarmos juntos, em comunhão, nessa palavra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Amém.